Fala galera, beleza, beleza? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso módulo de desenvolvimento de jogos eletrônicos. Eu sou o professor Yuri e juntos vamos acompanhar todo o processo de elaboração de jogos, desde seu protótipo, a ideia inicial, até a parte da publicação. Lembrando que esse módulo é visando aprender um pouco mais sobre lógica de programação de uma maneira simples e divertida, o que vai nos auxiliar futuramente no módulo de programação e robótica. Avançando aqui, teremos algumas etapas durante o nosso curso. Na aula de hoje veremos esses processos de criação. Teremos uma aula específica apenas para design de jogos, que é o processo de criar a estrutura, as regras, as mecânicas, as experiências que o jogador vai ter, certo? E também teremos uma parte apenas de programação visual, que é onde a gente desenvolve realmente os elementos visuais, gráficos, animações, a interface que o usuário vai interagir. Teremos uma aula específica para a parte de artes, o que difere um pouco da programação visual. Programação visual é a parte que o usuário vai interagir. Parte de artes é realmente a gente vai utilizar algumas inteligências artificiais para gerar imagens, vídeos como cutscenes, transições de cenas. Veremos o que são os sprites, personalização, os backgrounds dos jogos, certo? Então tudo isso a gente vai ter de uma maneira separada. Veremos um pouco sobre jogos de plataformas, estilos de jogos de plataforma, uma aula específica para jogos estilo top-down e para finalizar então a parte de publicação de jogos. Bom, então o que se trata o desenvolvimento de jogos? Basicamente, jogos eletrônicos são softwares, são sistemas que simulam experiências do jogador. Ele é um sistema para computador, para celular, assim como qualquer outro programa que você utilize. Porém, esse é para a gente simular alguma experiência visual, certo? De maneira interativa e para entretenimento. Alguns se estressam bem mais do que se divertem em jogos, mas a ideia principal de um jogo eletrônico é essa. E existem diversas plataformas que esses jogos podem ser desenvolvidos, tanto plataformas como desktop, celular, consoles especiais. Então, o desenvolvimento de jogos é isso, é a gente criar um software que vai gerar uma experiência em um usuário. E o papel do desenvolvedor de jogos, então, é isso: é desenvolver, projetar a lógica, a mecânica, a inteligência de todo o jogo, a interface, e então transmitir isso para a sua equipe. No mercado de trabalho, geralmente trabalha-se em equipes de designers, artistas, os roteiristas, certo? Uma equipe bem grande para conseguir desenvolver todas essas etapas do jogo. Lembrando que o desenvolvimento de um jogo eletrônico ele é um processo demorado e requer experiência. O que a gente vai visualizar aqui é uma introdução e ter uma ideia, abrir essas portas para caso você tenha interesse de entrar nesse mercado bem concorrido, então você já tem uma noção bem ampla aí de como que vai funcionar. Falando dos processos de criação de jogos eletrônicos, eu dividi aqui em 4 etapas. Esses processos não funcionam apenas para desenvolvimento de jogos, mas também para desenvolvimento de softwares no geral, né? Então, no caso, a gente dividiu aqui em 4 partes: pré-produção, produção, no caso, produção dividida em 2 etapas, e a pós-produção. O que seria a pré-produção? Pré-produção antes de produzir o jogo. Inicialmente temos que elaborar uma ideia. Então, que tipo de jogo que eu quero fazer? É um jogo de ação, um jogo de tiro, um jogo vista de lado, é um jogo de corrida? Quais são as características, o cenário, o console, o gráfico? Então, a gente vai ter uma ideia do tipo de jogo que vai ser criado. E aí isso entra já no segundo bloco, que seria uma análise de requisitos. Então, beleza, quero desenvolver um jogo de carro, por exemplo. Então, qual plataforma que o meu jogo vai rodar? Qual o público-alvo que o meu jogo vai abranger? Vai ser um jogo para crianças, um jogo para adolescentes, um jogo adulto? Vai ter violência? Não vai? É um jogo de azar? É um jogo que vai ter investimento? Como que esse jogo vai ser patrocinado? Quantas pessoas eu vou precisar para poder desenvolver? Então tudo isso entra na parte de análise de requisitos. E alguns jogos até realizam uma pré-venda. Então começam a publicar alguns trailers, alguns banners para poder fazer captação de recursos, certo? Então isso tudo vem a parte da pré-produção. Feito tudo isso, temos o Game Concept, a concepção do jogo. Então esse vai ser meu jogo, esses são os requisitos, eu preciso de uma equipe com esse nível de experiência para X, Y, Z para conseguir desenvolver. Agora que já temos a concepção do jogo, então vamos para a parte da produção, etapa projeto, que seria o quê? A gente tem um game, a concepção do jogo, temos uma ideia, temos os requisitos, temos a equipe, vamos começar a elaborar primeiro o design do jogo. Então, volta naquele exemplo de um jogo de carro. Quero criar um jogo de carro.
Então beleza, primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um carro e vou criar uma rua, uma plataforma para ele andar, para testar, validar a minha ideia, o que é chamado de protótipo. Um jogo, ele não é desenvolvido de uma vez só, assim como qualquer software, ele é desenvolvido em etapas, em pedaços menores, que são validados através dos testes intermediários. Então eu crio um pequeno protótipo, uma ideia, testo ela, funcionou, ficou legal, eu implemento mais. Então essa é a parte do game design, onde a gente vai começar a desenvolver a lógica, o funcionamento. Se é um jogo, por exemplo, de personagens, então que tipo de personagem eu vou ter? Vai ser um guerreiro que vai carregar uma espada que vai atacar os inimigos. Então, em vez de eu criar o jogo inteiro, eu crio um personagem com uma espada, coloco um inimigo ali e vou tentar configurar o meu guerreiro para atacar esse inimigo. Beleza? Então, a parte da produção e o projeto, eu vou então começar a criar os primeiros protótipos para validar se a minha ideia vai funcionar e se vai dar certo. Através desses testes intermediários, então a gente vai validando e vai aperfeiçoando até chegar a um ponto que fala, beleza, dá certo, é isso, bola para frente, vamos que vamos. Aí entramos na parte então da implementação. Parte da implementação é onde que a coisa realmente acontece. Então, a equipe de desenvolvimento começa a desenvolver as artes, os programadores começam então realmente a botar o código um pouco mais robusto, programar realmente o funcionamento, a lógica por detrás do jogo, a inteligência artificial por detrás dele. O pessoal começa a criar a parte das músicas, dos sons, áudios que vai ter dentro do jogo. E aí vem novamente mais alguns testes para validar, corrigir alguns bugs que vai ter dentro desse jogo. Lembrando que essa fase de implementação aqui, já estamos falando de um capital investido e um desenvolvimento mais longo, certo? Tudo se começa na pré-produção, produzimos alguns protótipos para validar a nossa ideia, validou, aí sim começamos a implementar, produzir de verdade o jogo. Passando por isso, vamos para a parte da pós-produção, que seria uma versão beta, por exemplo. Você termina o jogo, a empresa lança o jogo, uma versão beta, para poder os jogadores testarem na prática mesmo o jogo. É diferente de uma equipe de desenvolvimento testar um jogo e um jogador realmente testar. Lá na outra ponta é onde são descobertos vários bugs, certo? Para correções, uma versão alfa até chegar a uma release, uma versão final, que é a parte da entrega. Então o jogo é entregue, seja um jogo gratuito ou pago, ele é entregue para o público e aí vem a parte da pós-venda, que é a manutenção, cuidados, certo, com esse jogo, para a questão de segurança, de hacking, ética dentro do jogo, como vai funcionar tudo ali dentro, beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Ele é um setor que está em constante crescimento, certo? Com o avanço da tecnologia, o aumento de acesso à internet, o aumento de dispositivos móveis, vem sempre expandindo esse departamento. A pandemia também acelerou bastante essa tendência, porque mais pessoas buscando entretenimento digital, passando mais tempo em casa, então realmente fomentou bastante esse mercado de desenvolvimento. Uma pesquisa pelo site Telesíntese falou que o Brasil ocupa o terceiro lugar mundial de games, no caso do consumo de games eletrônicos. O Brasil tem em média de 95 milhões de gamers, uma pesquisa feita em 2023, que deixa o país na terceira colocação no mercado de consumo de jogos eletrônicos, perdendo só para a China e Japão, que tem maior população e maior renda também. Ainda falando do mercado de trabalho, certo? Separei 3 categorias aqui, existem mais, porém as 3 principais são estas, que seriam o game designer, que é a pessoa que vai criar então a mecânica, os níveis do balanceamento, a dificuldade, a lógica, que tipo de ação que o jogador vai ter que fazer, vai ter que acontecer com ele. Então, o game designer, certo? É um profissional muito requisitado que tem que ter a mente um pouco mais fluida, criatividade, certo? Interação com a sua equipe para poder realmente passar todas essas ideias que ele tem do papel para o computador e passar isso para um programador, para um artista de games poder desenvolver. O programador é quem implementa toda a parte da lógica, então que vai criar realmente as linhas de código, vai programar a inteligência artificial, certo? Todo o sistema por detrás e funcionamento para que todas aquelas ideias que o game designer tem possa funcionar. E o artista então de games vai desenvolver a parte visual, então os modelos 3D, os cenários, armaduras, itens, tudo que é visual, ele vai desenvolver com base nas ideias que o game designer criou, e o programador também vai programar justamente essas imagens que o artista desenvolveu, criou,
para que funcionem. Porque basicamente jogos eletrônicos você vai animar imagens de maneira interativa. Tudo dentro de um jogo é uma imagem, só que em vez de ser uma imagem estática, vai ser uma imagem animada, seja ela 3D ou ela 2D, vai ser uma imagem animada através de linhas de código, programação, para que então tenha alguma interação com o jogador. Lembrando que esses valores que eu coloquei aqui, eles podem variar um pouco para mais, para menos, vai depender do seu nível de experiência. Então, faça uma rápida pesquisa aí no site do LinkedIn, no Workana, para você ter uma noção aí dos requisitos que as empresas solicitam, para você ter, certo, um leque maior aí de oportunidades, saber por onde você tem mais aptidão a começar. Vamos falar um pouquinho sobre gêneros, os tipos de jogos. Lembrando que isso aqui não são tópicos fixos. Então, um jogo de ação ele pode ter aventura, estratégia, certo? É apenas um conceito aqui que as empresas gostam de utilizar, mesclar vários gêneros de jogos para poder então captar um público maior. Então, um jogo específico mais focado em ação, ele vai trabalhar o reflexo e raciocínio rápido do jogador. Então, o inimigo pulou na sua frente, você tem 2 segundos para pular e sair da frente dele, senão você vai morrer. Dark Souls é um exemplo bem típico disso. Mas pode ser misturado diversos jogos aí, diversos elementos para poder conseguir abranger um cenário mais rico aí dentro do jogo. Vou pegar aqui um exemplo, seria o God of War, Deus da Guerra, né? Ele traz elementos de estratégia, RPG, exploração, né? Crescimento ali do seu personagem e tudo mais. Existem também os jogos com estilo de estratégia, então vai trazer mais um pouco de raciocínio lógico, o personagem ali, o jogador vai ter que pensar um pouco mais como que ele vai derrotar aquele inimigo, que tipo de unidade, tipo de construção que ele vai fazer, por exemplo, Clash of Clans, que tipo de inimigo ele vai enfrentar, que tipo de item ele tem que usar, vai trazer mais essa abordagem. Porém, como eu disse, pode ser mesclado aí com diversos elementos. A gente tem, por exemplo, o The Elder Scrolls aqui, que abordava tudo isso, elemento de estratégia, exploração do cenário, desenvolvimento do personagem. A gente tem o Zelda também, Uncharted também explora bastante questão de ação e RPG, e vai trazer exploração de um cenário ali, evolução do personagem e assim por diante. Falando de jogos online, bom, jogos online, basicamente, se você consegue botar o jogo online com um bom funcionamento, é isso. Certo? Pode ser qualquer tipo de jogo mesmo, pode ser desde um jogo de MMO, exploração de um cenário, evolução do seu personagem, um jogo de tiro como Free Fire, um jogo de cartas, um jogo de luta, tudo entra nesse conceito aí de jogos online, tá? Simuladores, como o próprio nome diz, eles vão simular alguma coisa do mundo real no mundo fictício. Então, por exemplo, o Flight Simulator, ele vai simular que você está pilotando um avião. Esse aqui eu esqueci o nome dele, mas basicamente dá para você ver que ele vai simular que você é um cirurgião maluco que, né, tá aí fatiando uma pessoa. O SimCity, você simula que você está construindo uma cidade. Truck Simulator, simula que você está pilotando um caminhão, né, dirigindo um caminhão no caso. Então, assim, vão trazer realmente a experiência mais para a parte mais real, assim, né? Realmente tentar simular alguma situação do dia a dia. Beleza, vamos falar agora um pouquinho sobre as engines de desenvolvimento. As engines são basicamente as plataformas onde a gente desenvolve os jogos. Então a gente consegue colocar ali nossas imagens, nossa programação, nossos áudios ali, músicas para conseguir elaborar todo o desenvolvimento do jogo. Uma das pioneiras do mercado aí é a Unity, certo? Uma das engines mais populares que tem, desenvolvimento para jogos de PC, consoles, mobile também. Os jogos mais conhecidos aí dela seria o próprio Free Fire, foi desenvolvido na Unity, Pokémon Go, Among Us. É uma plataforma bem versátil, requer um nível de conhecimento em programação mediano em C Sharp, JavaScript, e você consegue até programar um pouco sem linha de código, mas não tem como escapar. Vai chegar um ponto que você vai ter que entender um pouquinho de lógica de programação, caso você queira trabalhar com essa engine. Existe também a Unreal Engine, que é uma das tops do mercado, muito conhecida pelos seus gráficos ultra realistas, certo? Então jogos como Fortnite, Final Fantasy, Mass Effect, Senhor dos Anéis foram desenvolvidos nela. Eu trouxe até um trailer aqui de um jogo desenvolvido na Unreal Engine 5, certo? Que tem gráficos realmente ultra realistas. Observa que parece que realmente é um vídeo gravado com webcam ali na frente
do personagem ali em si. Shots fired! Shots fired! Eu baixei aqui um pouco o volume, porque é bem alto esse trailer, mas caso você queira assistir aí, eu vou deixar o link para vocês verem, mas para você ter uma noção do potencial de uma engine com um gráfico aí realmente ultra realista. Para você conseguir rodar essa engine aqui, também você precisar primeiramente de um computador um pouco mais robusto, então no mínimo um quad-core 2.5, 8 de RAM, daí para frente você vai conseguir rodar essa engine na sua máquina. O nível de programação dela já seria um nível mais avançado, você realmente vai ter que programar linha de código, ou se você for participar da equipe de artistas, por exemplo, então você vai ter que aprender um pouco mais sobre modelagem 3D, porque ela é mais especializada nisso, tá bom? Temos engines que trabalham com blocos de código, como Construct e o GDevelop. Nós, ao longo desse módulo, vamos trabalhar com esse engine porque a gente consegue desenvolver nossos jogos focado apenas na parte da visualização, do design visual do jogo. Então a parte da programação em linhas de código ela é trocada por blocos, onde a gente simplesmente clica, arrasta, tudo em português. Essa plataforma ela roda direto no navegador, então qualquer máquina vai conseguir rodar ela. E realmente é uma ótima opção para a gente começar o desenvolvimento de jogos. Um jogo, por exemplo, desenvolvido aí para essa plataforma seria o Midgard Goose. Vou deixar um pedacinho do trailer rolando aí para vocês terem uma noção que essa plataforma, por mais que sejam jogos em pixel art, 2D, realmente consegue elaborar jogos bem complexos e bem divertidos. Toda a parte de cutscene, interação do usuário, efeitos especiais, tudo você consegue programar dentro dessas engines, certo? Sem precisar escrever linhas de código. Aquela questão que a gente tinha falado que no módulo de games vamos trabalhar o raciocínio lógico, o desenvolvimento de lógica de programação. Não vai nenhum comercial do jogo, mas fica aí, caso você queira assistir depois aí, deixa o link na descrição. A principal diferença entre essas engines seria a complexidade na hora de desenvolver o seu jogo. Então, plataformas como Unity ou Unreal Engine requer que você entenda um pouco mais de código, de programação mesmo. Por outro lado, engines como Construct 3, o GDevelop, a gente consegue ter um desenvolvimento sem a programação. Então a gente consegue focar 100% na parte do design, da arte, da lógica do jogo, sem ficar com toda aquela dificuldade, aquela curva de aprendizado mais longa, certo? Como as outras engines precisam. Elas são ideais para a gente começar aí, fazer os nossos primeiros protótipos rápidos aí e testar nossos jogos. E como tarefinha de casa, vou deixar para vocês realizarem um brainstorm. O que seria o brainstorm? Seria aquela ideia que a gente viu lá no começo da aula, certo? O conceito, a ideia principal de que tipo de jogo, qual que é o objetivo, o público-alvo desse jogo, as mecânicas, a estética dele, como que ele vai aparecer para o jogador, se tem alguma história. Pode fazer isso no documento do Word, no bloco de notas ou no caderno também, caso você queira fazer à mão. Então, vai elaborar todo aquele conceito, brainstorma, tempestade de ideias, pega toda aquela ideia que você tem, coloca ali no roteiro, elabora, que aí em sala de aula a gente consegue desenvolver melhor esses conceitos, beleza? Por essa aula a gente já viu bastante coisa, foi uma introdução ao nosso módulo, certo? Então espero que vocês pesquisem um pouco mais sobre o mercado de games, procurem questão de vagas, requisitos e tentem elaborar esse brainstorm para fixar o conteúdo, beleza? E é isso. Um forte abraço para todos aí, nos vemos na próxima aula.